Fala galera, tudo beleza? Sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a incoerência do cristianismo, mas antes que apareça aquele apatetado para dizer: eu quero ver vocês falarem do Islã. Pois é, olha só, vocês têm medo de falar, por que vocês não falam? Primeiro, vivemos num país chamado Brasil, onde a maioria é cristã. Segundo, não existe bancada islâmica no Congresso. Terceiro, não existe nenhum islâmico vindo à minha porta tentando me convencer dessa religião. Quarto, não vejo nenhum deputado tentando implementar leis baseadas no Corão. Então, só por esses motivos aí, é por que eu não falo. Mas o Islã também é outro lixo, outra porcaria que eu não acredito. E Maomé foi sim um pedófilo, um assassino. Foi um criminoso, foi uma das piores pessoas que a humanidade já teve, certo? Então isso aí já mostra que eu não tenho medo de coisa nenhuma. Mas vamos falar aqui sobre a incoerência do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo prega o seguinte, que o pecado trouxe a morte para todos e o sofrimento. Bom, olha só, eles acreditam que um casal pelado dentro de um jardim cheio de bicho, sendo que é impossível um ser humano, um casal apenas, sobreviver no meio de feras. E não vem com babaquice pro meu lado, porque leões, ursos, tigres, crocodilos e outros aí nunca foram herbívoros, certo? Nunca foram herbívoros. Agora, dizer que não, eles na época não eram carnívoros, isso é lenda pura, certo? Então é impossível, porque eles falam que tudo que era bicho estava lá dentro. Por isso que eu coloquei vários aqui, mas tudo bem, vamos continuar. Eu acredito que esse casal pelado dentro de um jardim deu origem à humanidade toda. E claro, se você colocar um ser humano nu, um casal, no meio da natureza, ele não vai sobreviver. Mas eles acreditam o seguinte, que esse casal deu origem a todo mundo. Eles só não contam o seguinte, que seria impossível por causa da variabilidade genética, que não teria como isso dar certo. Mas, prosseguindo aí. Então eles falam que a morte veio por causa do quê? O ser humano morre por causa de um pecadinho. Não, gente. Não. O ser humano morre porque seres vivos morrem. Certo? Seres vivos morrem. Uns são mais resistentes, outros não, mas todo ser vivo morre. Só tem uma água viva aí que não morre. Entre aspas, né? Não morre. A não ser que você despedace ela toda. Mas tirando essa água viva aí, os seres vivos eles morrem. Eles morrem. Certo? Então não tem nada a ver com pecado, com desobediência, com fruto mágico, nada disso. Então eles dizem que esse tal pecado passou a todos, mesmo se a pessoa não quiser. Esse pecado passou, a morte passou porque o homem pecou, então passou para todo mundo, mesmo sem você aceitar. Olha só. Só que nós sabemos que não é assim. O sofrimento está presente. Onde tem vida vai ter sofrimento. Geralmente tem sofrimento. E na sua humanidade isso é inevitável. Onde tem um ser vivo, uma hora esse ser vivo vai deixar de existir. Ele vai tentar se reproduzir e ele vai morrer uma hora. Isso é normal. Agora, o que eles inventam além disso? Para explicar algo que eles não compreendem. Por quê? Porque um ser vai morrer, então eles tiveram que inventar a alminha, dizer que vai continuar, porque na ânsia do seu egoísmo, eles querem uma vida eterna, certo? Mas a incoerência não para só aí não. Aí o que eles falam? Falam que um Deus que surgiu há pouco tempo, porque o monoteísmo ele é novo, em termos de humanidade ele é bem novo. O politeísmo veio muito antes, e esse Deus nunca falou com a humanidade, só falou com o povo no deserto, e aí vem o pregadão, o tal Jesus, o hippie do deserto, lá, o jockey de jegue, o popstar da Galileia, e as pessoas têm que aceitar a tal vida eterna e a tal salvação virá para todos que aceitarem. Peraí, olha só como é que é incoerente. Porque eles dizem que um tal Adão, que uma tal Eva existiram, que nunca aconteceu, isso nunca existiu, gente. Tanto é que isso é plágio, tá? De outras mitologias que eles transformaram nisso aí. Transformaram nesse mito aí de Adão e Eva. Mas se a condenação, se a tal morte veio para todos através de um casal
que ninguém escolheu. Sabemos? Só vamos entrar dentro da ideia, tá, gente? Eu não estou falando que isso existiu, não. Isso nunca existiu. Mas que a morte é o seguinte: ela é normal para todo ser vivo. Todo ser vivo morre. Simples assim. Todo ser vivo vai morrer um dia. Mas tudo muito bem. Se o sofrimento, se a morte veio para todos através desse Adão, dessa desobediência, mesmo que ninguém tenha escolhido, então essa tal salvação, ela teria que ser para todos, mesmo sem ninguém escolher. Ah não, porque Jesus veio, mas você tem que aceitar. Não. Se eles dizem que esse um ato trouxe o mal ao mundo, é isso que eles dizem, que esse ato de pecado, de uma frutinha mágica, tá, beleza. Ninguém escolheu e as pessoas morrem. As pessoas morrem é o processo normal. Agora, jogar a fantasia que é o problema. Agora, se a tal redenção foi feita por um ato, um pregadão, o hippie do deserto que foi para a cruz, morreu e segundo a lenda teria ressuscitado, então isso já era para conquistar a salvação para todos, mesmo se você não aceitar, não é isso? Porque se a morte veio, mesmo você não escolhendo, então por causa de um ato de um cara lá num jardinzinho mágico lá, que tinha uma cobrinha falante, por favor, não riam. Então, o popstar da Galileia pendurado na cruz teria que trazer salvação para todo mundo, mesmo se não aceitasse. Sabe? É umas incoerências que os caras querem. Por quê? Porque, não, o mal vem mesmo sem você escolher. Mas agora a bondade, a salvação, você vai ter que aceitar as regras deles. Por quê, gente? Porque isso é controle social, gente. É para te manter preso. Porque eles não têm paixão por você. Essas histórias, elas são repetidas para quê? Para a pessoa acreditar que ela tem que se livrar dessa morte espiritual, porque ele diz o seguinte, que o tal pecado não trouxe apenas a morte física, não, para eles tem a morte espiritual. Tem isso para eles também. Então eles dizem que se você não aceitar esse Jesus, você vai ser condenado. Mas peraí, e a condenação que eles dizem que veio através desse casalzinho mágico aí, por que ela veio sem você aceitar? Pense um pouco. A questão é, só você pensar, você vai ver as incoerências. Então, isso aqui é uma das religiões mais incoerentes que tem. E essa mitologia cristã é uma das mais ridículas de todas as mitologias. De todas as mitologias. Está aí. Peraí, a condenação e a morte vem porque alguém pecou e você, segundo ali a narrativa bíblica, alguém pecou e você não aceitou, mesmo assim aquilo veio sem você escolher. Agora, a salvação, um pregadão vai lá para a cruz, o hippie do deserto, mas ele fez aquilo ali para salvar, mas você tem que aceitá-lo para isso acontecer. Então por que a redenção você tem que aceitar mesmo sem que mesmo não querendo, mesmo se alguém fez o ato, então por que você tem que aceitar isso? Hein? Não tem lógica. Então sabe por que não tem? Porque isso é uma mentira. E a mentira ela vai se contradizer sempre. Isso aí é só uma historinha inventada para quê? Para colocar algum enredo atrás de algo que acontece em relação à humanidade, que é o que? A morte. O ser humano não sabe, não conhece o que acontece depois, quer dizer, espiritual não existe, né? Mas ele especula, então ele não sabe, vou chamar assim, que na verdade o espiritual é só um conceito fantasioso. Então o que acontece? Ele morre, o ser humano morre, ele vê te morrendo, então o que ele pensa? Eu quero continuar vivendo para sempre. Então ele vai inventar o quê? Um mundinho mágico, um mundinho espiritual, onde ele vai encontrar os familiares dele e vai continuar existindo. Por isso que eles criaram essa história. Por quê? Porque as pessoas têm medo da morte. Só para isso. Aí por isso que eles dizem que a morte veio através desse casal, e para você ter uma redenção, agora você vai ter que aceitar o sacrifício de um outro que veio corrigir aquilo que o primeiro casal errou. Gente, tem lógica um troço desse? Não, né, gente? Então isso aí é a maior incoerência do cristianismo, é essa. Então tá aí para você pensar. Sabe por quê? Todo ser humano vai morrer. Isso aí não tem nada a ver com Adão, com Eva, com frutinha mágica, nem com cobrinha falante, nem com nada disso. Isso tem a ver o seguinte, porque o ser humano quer dar explicações espirituais para aquilo que é natural. E
todo ser vivo morre. E isso não tem nada a ver com Adão nem com Eva. Tá? Por que o ser humano morre? Porque o ser humano é um ser vivo. E ser vivo, uma hora, morre. Só por isso. Certo? Então, viva a tua vida da melhor maneira possível. Faça o teu melhor. Faça o que você quiser também, sem fazer mal a ninguém. Tá bom? Então aqui, gente, é só a realidade. Então quero agradecer a vocês. Vou deixar mais uma vez o clube de membros aí para vocês conhecerem. E quiser fazer parte, faça parte. Quiser fazer também uma transferência pela chave Pix, vou deixar no comentário fixado. Lembrando que você não é obrigado a nada. Eu peço uma coisa: curta, compartilhe, comente e tragam mais pessoas para se inscreverem. Ah, já está inscrito aqui no canal? Beleza, então o que você faz? Venha e veja se tem novos vídeos. Porque às vezes as plataformas não divulgam. Tudo bem? Então um grande abraço a todos. Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Você sabe o que os políticos querem dizer quando diz que o Brasil é um país cristão? Não sei. Eles querem dizer que o Brasil é um país de otários.